A Bíblia, uma fonte de inspiração espiritual e guia moral para milhões ao redor do mundo, também guarda relatos que desafiam nossa compreensão e provocam reflexões profundas sobre a natureza divina e humana. Por trás de suas histórias de fé e redenção, encontramos passagens que intrigam e perturbam, revelando aspectos complexos da moralidade e do poder divino. Vamos explorar 10 curiosidades perturbadoras da Bíblia que provocam questionamentos sobre justiça, fé e o propósito divino. Agora me diz nos comentários se você já conhece alguma das curiosidades que veremos hoje. O relato do sacrifício de Isaque, encontrado no livro de Gênesis da Bíblia, narra um dos momentos mais angustiantes e controversos da fé abraâmica. Deus, para testar a fé de Abraão, pede-lhe que sacrifique seu único filho, Isaque, como oferta. Esta ordem divina desafia qualquer senso de moralidade humana, colocando à prova não apenas a obediência de Abraão, mas também a compreensão dos desígnios de Deus. Abraão, conhecido por sua profunda devoção e por ser o pai da fé, enfrenta um dilema inimaginável. Sem questionar, ele prepara tudo para o sacrifício, demonstrando uma obediência absoluta à vontade de Deus. No ápice do teste, quando está prestes a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor intercede, revelando que Deus estava apenas testando sua fé e provendo um carneiro como substituto para o sacrifício. Este episódio levanta questões teológicas profundas sobre a natureza de Deus e sua relação com os seres humanos. A disposição de Abraão em sacrificar seu próprio filho ilustra a extensão da fé cega e da obediência inquestionável que eram esperadas dos seguidores de Deus naquele tempo. Ao mesmo tempo, gera reflexões sobre o papel da confiança absoluta em uma divindade que opera além da compreensão humana, desafiando os limites da moralidade e da ética religiosa. A praga dos primogênitos é um dos eventos mais marcantes e perturbadores relatados na Bíblia. Descrito no livro do Êxodo, este episódio ocorre durante a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Deus, através de Moisés, envia uma série de pragas sobre o Egito como punição pela recusa persistente do faraó em libertar o povo de Israel. A 10ª praga é a mais devastadora. Deus decreta que todos os primogênitos egípcios, tanto humanos quanto animais, serão mortos em uma única noite. Para os egípcios, esta praga representa não apenas uma tragédia de proporções inimagináveis, mas também um golpe devastador à estrutura social e familiar. O primogênito era frequentemente o herdeiro e o orgulho da família, e sua morte repentina abalou cada casa e palácio. No entanto, para os israelitas, a praga simbolizou a manifestação direta do poder de Deus em proteger e libertar seu povo escolhido, demonstrando sua autoridade suprema sobre todos os reinos terrenos. Este evento levanta questões profundas sobre a justiça divina e o propósito das pragas como meio de cumprir a vontade de Deus. A decisão de Deus de infligir tal punição não apenas ao faraó, mas a todo o povo egípcio, destaca a seriedade de suas demandas e a severidade das consequências para aqueles que desafiam seu poder. O dilúvio, uma das narrativas mais icônicas e controversas da Bíblia, é encontrada no livro de Gênesis. Segundo o relato, Deus, desapontado com a corrupção e a maldade da humanidade, decide purificar a terra através de um dilúvio catastrófico. Ele escolhe Noé, um homem justo e íntegro, para construir uma arca e preservar uma pequena remanescente da criação, sua família e um par de cada espécie animal. A decisão divina de destruir toda a vida na terra, exceto aquela que foi abrigada na arca de Noé, levanta questões profundas sobre justiça, misericórdia e o propósito da criação. A narrativa não apenas enfatiza a necessidade de obediência a Deus
e retidão moral, mas também ilustra sua capacidade de julgar e renovar o mundo quando necessário. O dilúvio serve como um lembrete poderoso da responsabilidade humana perante Deus e as consequências da desobediência. Ao mesmo tempo, oferece uma promessa de renovação e esperança através do pacto de Deus com Noé, simbolizado pelo arco-íris, que representa sua promessa de nunca mais destruir a terra dessa maneira. O relato de Ló e suas filhas em Sodoma e Gomorra, encontrado no livro de Gênesis, é uma das passagens mais controversas e perturbadoras da Bíblia. Ló, sobrinho de Abraão, escolheu viver nas cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra, cuja maldade provocou a ira divina. Quando 2 anjos visitam Ló para avisá-lo da iminente destruição das cidades, uma multidão enfurecida bate à porta de Ló, exigindo que entregue os visitantes para serem abusados sexualmente. Em um ato chocante, Ló oferece suas filhas virgens em vez dos anjos, na esperança de proteger seus hóspedes celestiais. Esta oferta perturbadora revela não apenas o desespero de Ló para cumprir seu dever de proteger seus convidados, mas também levanta questões profundas sobre ética, sacrifício e a condição humana em tempos de crise moral. O episódio destaca a depravação extrema das cidades de Sodoma e Gomorra e a necessidade de justiça divina diante de sua perversidade. Ao mesmo tempo, provoca uma reflexão sobre os limites da moralidade em situações extremas e as consequências de escolhas feitas sob pressão. Apesar da complexidade moral dessa passagem, ela continua a desafiar interpretações e questionar nossas próprias noções de justiça e responsabilidade em face do divino. O massacre dos Amalequitas, descrito no livro de 1 Samuel na Bíblia, é um dos eventos mais angustiantes e moralmente desafiadores registrados nas Escrituras. Deus ordena ao rei Saul que execute um juízo total sobre os Amalequitas, uma medida de punição extrema que inclui homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais. A ordem divina é clara e implacável. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. 1 Samuel 15:3. Para Saul, isso representa um teste severo de sua obediência e fé. Ele lidera suas forças em uma campanha militar brutal, que resulta na destruição quase total dos Amalequitas. No entanto, sua desobediência parcial às instruções divinas, ao poupar o rei Agag e alguns animais escolhidos para sacrifício, provoca a ira de Deus e acaba custando-lhe o favor divino. Este episódio levanta questões éticas profundas sobre a natureza do juízo divino e os limites da compaixão humana. A ordem de exterminar completamente um povo, incluindo mulheres e crianças inocentes, desafia concepções modernas de justiça e misericórdia. Ao mesmo tempo, reflete a visão teológica antiga de um Deus soberano, cujos desígnios frequentemente transcendem a compreensão humana, demandando uma obediência absoluta e justiça irrestrita. O caso de Judá e Tamar, encontrado no livro de Gênesis, é uma narrativa complexa e intrigante que expõe dramas familiares, engano e redenção. Judá, filho de Jacó e um dos patriarcas das 12 tribos de Israel, desempenha um papel central nessa história de intrigas. Tudo começa com Judá casando-se e tendo 3 filhos com uma mulher chamada Suá. Seu primogênito, é dado em casamento a Tamar, mas é tão mau aos olhos de Deus que ele o mata. Em conformidade com a lei do levirato, que exigia que o irmão sobrevivente de um homem sem filhos casasse com a viúva, Judá dá Tamar a seu segundo filho, Onã. No entanto,
Onã também é morto por Deus por ser mau aos seus olhos. Vendo que Judá não dá seu terceiro filho, Selá, para se casar com ela, Tamar elabora um plano ousado para garantir sua posição e futuro. Ela disfarça-se como uma prostituta e, ao encontrar Judá no caminho, ele é enganado a ter relações com ela, resultando em sua gravidez. Quando a gravidez de Tamar é revelada, Judá reage com indignação, exigindo que ela seja queimada por adultério. No entanto, Tamar apresenta as provas, os pertences pessoais que Judá lhe deu como garantia de pagamento pela suposta prostituição. Judá, confrontado com sua própria falha e reconhecendo a justiça da situação, admite publicamente que Tamar é mais justa do que ele, pois ele não a havia dado em casamento a seu terceiro filho, Selá. Este incidente revela não apenas o drama humano e os desafios morais enfrentados pelos patriarcas bíblicos, mas também destaca a importância da justiça e da fidelidade nos desígnios divinos. Tamar, muitas vezes vista como uma figura astuta e corajosa, não apenas assegura sua posição dentro da linhagem de Judá, mas também desempenha um papel crucial na linhagem messiânica ao dar à luz gêmeos, Perez e Zerá. A lei do olho por olho, dente por dente, encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, é frequentemente citada como um exemplo de justiça retributiva. Esta lei, que aparece especificamente no livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 23 e o 25, e também em outros livros, era destinada a regular a punição proporcional em casos de ofensas pessoais ou danos físicos. Na sociedade antiga, onde sistemas judiciais formais muitas vezes não estavam estabelecidos, a lei do talião, como também é conhecida, servia como um princípio de equidade e limitação. Em vez de permitir uma vingança descontrolada, a lei estipulava que a punição devia ser equivalente à gravidade da ofensa. Se alguém causasse dano a outro, a retribuição deveria ser medida na mesma proporção. Embora possa parecer severa pelos padrões contemporâneos, a lei do olho por olho refletia um avanço na busca por justiça dentro de uma sociedade que, de outra forma, poderia ter recorrido a retaliações violentas e desproporcionais. Além disso, ela visava desencorajar comportamentos imprudentes e garantir que a justiça fosse aplicada de maneira equitativa. No entanto, ao longo dos séculos, interpretações e aplicações desta lei evoluíram. No Novo Testamento, por exemplo, Jesus Cristo ensina um caminho de perdão e reconciliação, contrastando com a visão estrita da retribuição. Este contraste reflete uma mudança na compreensão moral e espiritual, mostrando que, enquanto a lei do talião pode ter sido adequada para seu tempo, a compaixão e a misericórdia são valores supremos no plano de Deus para a humanidade. A maldição de Jericó é um dos relatos mais dramáticos e controversos do Antigo Testamento, encontrado no livro de Josué. Narra a conquista da cidade fortificada de Jericó pelo exército israelita sob o comando de Josué após a travessia milagrosa do Rio Jordão. Jericó era conhecida por suas muralhas impenetráveis, mas Deus prometeu a Josué que a cidade seria entregue em suas mãos. O cerco de Jericó foi incomum. Por 7 dias, os israelitas circundaram a cidade uma vez por dia, enquanto os sacerdotes tocavam trombetas. No 7º dia, após circundarem a cidade 7 vezes, as muralhas de Jericó caíram miraculosamente, permitindo que os israelitas invadissem e tomassem a cidade. De acordo com a ordem divina, Josué e seu exército destruíram todos os habitantes de Jericó, homens, mulheres, jovens e velhos, além de animais, como um ato de juízo e cumprimento da vontade de Deus. No entanto, uma exceção foi feita para Raabe, uma prostituta que escondeu os espiões enviados por Josué e demonstrou fé em Deus. Ela e sua família foram poupadas da destruição e foram integradas
a comunidade israelita. Este evento levanta questões éticas profundas sobre a justiça divina e a soberania de Deus sobre as nações. A destruição completa de Jericó é vista como um ato de juízo divino contra uma cidade que se opôs aos propósitos de Deus para seu povo escolhido. Ao mesmo tempo, a salvação de Raabe destaca a misericórdia e a graça de Deus, mostrando que a fé e a obediência podem transcender origens e circunstâncias pessoais. O teste de fidelidade da esposa suspeita, descrito no livro de Números, no Antigo Testamento da Bíblia, é um ritual prescrito para casos em que um marido suspeita que sua esposa tenha sido infiel. Este ritual era uma forma de buscar a intervenção divina para determinar a culpa ou inocência da esposa suspeita. O procedimento era conduzido pelo sacerdote no tabernáculo. Primeiro, a esposa era levada diante do sacerdote, que lhe administrava uma mistura de água misturada com poeira do chão do tabernáculo e tinta ou tinta preta. A água amarga, como era chamada, era considerada amaldiçoada e, simbolicamente, representava os efeitos da infidelidade. A esposa, então, era colocada sob juramento, onde confessaria sua inocência ou culpa. Se ela fosse culpada de adultério, acredita-se que beber a água amarga resultaria em consequências físicas, como inchaço e dor abdominal, como um sinal de juízo divino. Se não houvesse efeitos adversos, isso era interpretado como um sinal de que ela era inocente aos olhos de Deus. Este ritual, por sua natureza, levanta questões complexas sobre a justiça, confiança e a posição das mulheres na sociedade antiga. Ele refletia a crença de que Deus estava diretamente envolvido em assuntos de moralidade e que a verdade seria revelada através de um julgamento divino. No entanto, também gerava preocupações éticas sobre o tratamento das mulheres e o uso de métodos sobrenaturais para determinar questões de fidelidade conjugal. O julgamento de Jó é uma das histórias mais intrigantes e profundas encontradas na Bíblia, registrada no livro de Jó. Jó é apresentado como um homem justo e íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. No entanto, Satanás questiona a integridade de Jó, argumentando que ele só é fiel porque Deus o abençoou abundantemente. Deus então permite que Satanás atormente Jó para testar sua fé. Em uma série de tragédias devastadoras, Jó perde tudo o que valoriza. Seus rebanhos são destruídos, seus servos são mortos e seus filhos são vitimados por desastres naturais. Em meio a essas provações terríveis, Jó permanece fiel a Deus, recusando-se a amaldiçoá-lo, apesar de sua esposa e amigos instigarem-no a abandonar sua fé. O sofrimento de Jó levanta questões profundas sobre o propósito do sofrimento humano e a natureza do mal. Jó questiona a justiça divina, clamando por um julgamento justo de suas ações e um entendimento do motivo de seu sofrimento. Suas discussões com seus amigos, que tentam justificar seu sofrimento como um castigo por pecados secretos, revelam conflitos antigos sobre a causa e o significado do sofrimento humano. No final, Deus responde a Jó de maneira poderosa, revelando sua soberania e sabedoria incompreensível. Ele restaura a fortuna de Jó, dobrando suas bênçãos anteriores. Este ato de restauração não apenas recompensa a perseverança e a fé de Jó, mas também demonstra a complexidade dos caminhos de Deus, que transcendem nossa compreensão humana. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.